Se o Botafogo tivesse que optar entre Rames Rodrigues ou Matias Rojas, por qual desses dois, você só pode escolher um, qual desses dois você ficaria? Com qual você escolheria se o Botafogo tivesse que contratar qualquer um desses dois? É depois da vinheta que eu volto a falar com vocês. Olá, Helenas e Helenos, tudo bem? Quem fala aqui é Társilo Delfim, mais conhecido como Caboclo. Estou aqui para trazer mais alguns minutinhos da RB para vocês. Porém, antes eu gostaria antes de mais nada, antes de falar qualquer outra coisa com vocês, eu gostaria de pedir desculpas para vocês por causa do áudio do meu vídeo anterior. Sabe como é que é, né? A idade vai chegando, a gente vai chegando já na idade do gajo, né? E eu acabei deixando 2 microfones ligados ao mesmo tempo, e esse microfone aqui que eu estava falando, não era o microfone que estava configurado, né, era o microfone que estava longe de mim, por isso que quem viu o vídeo, né, que eu gravei sobre os 5 destaques da vitória do Botafogo sobre São Paulo, acabou ouvindo minha voz muito baixa, parece que eu estou falando sem microfone, inclusive. Peço desculpas a vocês, não vai mais acontecer, estou ficando agora esperto, testando tudo aqui antes de começar a gravar o programa, né, de começar a gravar os vídeos, e tomara que você esteja me ouvindo bem aí também, né? Se não tiver, eu gravo de novo também, não tem problema, tá? O importante é que você que você receba um conteúdo de qualidade, beleza? E para que você também sempre receba um conteúdo de qualidade, é extremamente necessário que você deixe o seu like aí pra gente, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal. É assim que o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade. Quanto mais like você dá, mais ele distribui o nosso canal. Dessa forma, pessoas novas chegam até aqui a Rádio Botafogo também e acabam se inscrevendo aqui no canal, que é uma coisa muito bacana. A gente está batendo na porta aí dos 47 mil, chegando muito perto dos 50 mil. Vamos ver se a gente bate logo esses 50 mil o mais rápido possível. Seria realmente bater, é um grande marco para a Rádio Botafogo, para a gente passar desses 50 mil. Tá legal? Você também pode se tornar membro da Rádio Botafogo. Clica aí depois na abazinha de membros para você escolher o perfil que você se encaixa melhor. E você pode ser membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5. Gente, pô, R$ 5 hoje em dia você não compra nem uma latinha de cerveja. Imagina você gastar menos de uma latinha de cerveja para apoiar um canal como a Rádio Botafogo, que a gente procura sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês, né? Praticamente nada. Se você pode apoiar e quer apoiar, se você quer fazer com que a Rádio Botafogo seja cada vez mais forte, então considere tornar-se membro da Rádio Botafogo aí também, beleza? Pessoal, olha só, eu estava pensando muito, né, antes de fazer esse conteúdo, antes de falar sobre esse assunto, porque é o tipo do assunto que eu não gosto de falar a respeito, né? Falar sobre especulações, principalmente especulações desse vulto, né? Especulações sobre Rames Rodrigues, sobre Matias Rojas, né? Eu sei que o assunto está pipocando. O Textor foi perguntado na entrevista coletiva, que ele concedeu entrevista coletiva, tá, gente? Porque o Textor, ele só fala sobre aquilo que ele quer falar, tá? Em nenhum momento, inclusive, ele foi instado a falar de coisas mais enspiosas, como, por exemplo, a divulgação dos balanços do Botafogo, como, por exemplo, um assunto que sumiu completamente da pauta, que seria, por exemplo, a chegada de um CEO para o Botafogo. O Botafogo até hoje não tem um CEO, né? Desde que a SAF, né, foi constituída e o Textor se tornou o acionista majoritário da SAF, a gente não tem um CEO, a gente está acéfalo. O que a gente tem ali é o Lúcio Flávio da gestão, que é o Tairo Arruda, né, que está ali, né, quebrando galho, enfim, fazendo o que manda o Textor, né? Mas esses assuntos o Textor não fala, né? Ninguém pergunta isso para ele, é como se também ninguém tivesse curiosidade para saber, né? É uma coisa impressionante isso. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas ele foi perguntado com relação a Rames Rodrigues, sobre contratações, e o Botafogo esteve negociando até pouco tempo com o Matias Rojas, e o Botafogo acabou não avançando, acabou inclusive declarando que havia saído da negociação, porque o Matias Rojas acabou, na verdade, recebendo, acho que proposta lá do mundo árabe e tal, mas é que tá, tem coisas que a gente precisa considerar que não são definitivas. Já explico por que eu estou falando isso. Textor quando perguntado sobre Ramos Rodrigues, disse que
o Botafogo sempre vai estar monitorando, sempre vai estar querendo buscar jogadores, né, muito importantes, jogadores assim de grande estatura no futebol mundial, que ele é um grande fã, admirador do jogador, que os filhos dele também são. E o Rames Rodrigues já rescindiu o contrato dele com o Olympiacos, é um jogador que está livre no mercado, é um jogador de vencimentos muito altos, algo em torno aí, sei lá, de R$ 1,5 milhão, talvez um pouco menos, um pouco mais, eu não sei, realmente não sei com relação a essas cifras, mas um jogador desse tamanho, primeiro pelo que ele estava ganhando lá na Grécia, né, ganhando em euro, né, principalmente, vir para o Brasil não aceitaria diminuir assim consideravelmente seu salário para vir jogar no Brasil, né? Isso é uma coisa que qualquer pessoa, né, que tenha tic-teco funcionando saberia muito bem que as coisas não funcionam dessa maneira. Mas enfim, saiu uma notícia no domingo à noite, né, domingo, finalzinho de tarde, domingo à noite, de que talvez o Textor fosse se reunir com o staff do Rames Rodrigues para falar sobre uma possível proposta e também falar sobre a possibilidade dele vir jogar pelo Botafogo aqui no Brasil. Eu não estou duvidando na notícia, eu não estou dizendo que isso seja cavada, que isso seja mentira. Pode até ser que seja verdade, e se tratando de Textor, isso também é possível, tá? A questão é, aí eu vou dar minha opinião primeiro sobre Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues é um jogador que ele já passou do seu melhor, é um jogador que há muito tempo ele não vem performando, não vem entregando, né, nem de perto aquilo que ele já entregou quando chegou no seu ápice, principalmente no começo da sua carreira. A gente pode dizer que o ápice da carreira do Rames, né, foi no período que ele jogou pelo Real Madrid, principalmente ali, né, em 2014, de 2014 em diante, depois disso é um jogador que acabou rodando por outros clubes, foi para o Chelsea, se não me engano, tal, mas é um jogador que não conseguiu mais repetir suas grandes atuações. Na Colômbia, inclusive, ele nem tem sido convocado recentemente para a seleção local, para a seleção colombiana. Então, assim, é um jogador caríssimo, chegaria com status de estrela mundial, de celebridade, né, que é aquilo que a gente fala. O próprio Mazuco, na entrevista coletiva do Textor, também fala uma coisa sobre isso, que a gente não está procurando celebridades, a gente está procurando jogadores que tenham lastro para o futuro. E eu acho, na minha opinião, o Rames seria um jogador extremamente caro, né, e um jogador que tem muito mais passado do que futuro para entregar. Porém, né, a gente há de convir, né, que um jogador da qualidade dele, chegando aqui no Brasil para jogar no nível do futebol brasileiro, teria todas as condições do mundo também para jogar muito mais em altíssimo nível. Haja visto o Luizito Soares, né, como tem jogado bem o Luizito Soares no Grêmio, fazendo gols, né, muitos gols, embora tenha perdido um pênalti ridículo, né, contra o Santos, isolou a bola, mas enfim, é um jogador que mete muito gol, não é um jogador que ainda esteja, que não está mais no apogeu de sua carreira, obviamente que não, senão não estaria aqui no Brasil, mas com certeza o Rames Rodrigues vindo jogar no Brasil seria uma grande atração para o futebol brasileiro e principalmente para o Botafogo, que deve lançar a coleção de sua camisa nova, seu novo enxoval, com o novo fornecedor da Reebok ali, se eu não me engano, em meados de julho, né? Acredito que deva ser por aí, que aliás é uma outra coisa que precisava ter sido perguntada para o Textor e ninguém se lembrou de perguntar, né, sobre os uniformes da Reebok. Enfim. Então, eu fico um pouco receoso com relação à questão esportiva, principalmente quando a gente tem no Eduardo um jogador extremamente eficiente, um jogador que está caindo nas graças da torcida, da torcida do Botafogo, mas é óbvio, né, que você trazer um jogador como Rames Rodrigues faria uma grande diferença técnica também e abalaria o mercado nacional. O outro jogador, porém, que o Botafogo tinha demonstrado interesse, esse sim o Botafogo chegou a negociar e fez uma excelente proposta para os moldes do futebol brasileiro, né, para os padrões do futebol brasileiro, é o Matias Rojas, que joga no Racing e tem seu contrato encerrando agora em julho, né, em junho ou julho, se eu não me engano. E, né, o Botafogo havia se retirado da transação porque entrou proposta do mundo árabe, proposta de salário dele era muito alta, se eu não me engano, acredito que o salário dele dava algo em torno de 1.200.000 por mês lá no mundo árabe, né?
A proposta do Botafogo, o Botafogo, se eu não me engano, não quis equiparar essa proposta, o Botafogo não quis entrar em leilão, na verdade, pelo jogador. Então, teoricamente, o Botafogo se retirou. Mas Passarinho contou, né, que o Botafogo pode não ter desistido tanto assim. Desistiu, mas sabe aquela coisa? Desistiu, mas não tropo, né? Desistiu, mas não desistiu tanto assim. Então, o Botafogo continua atento aos movimentos. Pode ser que o Botafogo volte a investir num jogador como o Matias Rojas. E aí a gente fica pensando, pô, mas dois jogadores com salários assim, lá nas alturas, quando a gente tem outras deficiências na equipe, por exemplo, eu acho que a gente precisa de um zagueiro pela direita é, que esteja que seja melhor do que o Felipe Sampaio, que possa disputar realmente posição com o Adrielson. Nossa lateral direita continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles. A gente está vendo pelo fato do Marçal não ter podido jogar e também pelo Hugo ter ficado de fora com contusão, qual o tamanho do problema que a lateral esquerda do Botafogo se tornou. Então, assim, é óbvio que existem outras posições no Botafogo que talvez fossem mais emergenciais do que essa posição. Mas um jogador como o Matias Rojas, na minha opinião, que é um jogador que hoje, nesse momento, ele está vivendo justamente o apogeu da carreira dele. Cara que meteu gol do meio de campo esses dias, jogando pelo Racing, em plena Libertadores. Um golaço, um jogador muito talentoso, que tem feito excelentes partidas, mas que já deixou muito claro que quer, né, perseguir a sua carreira, quer continuar a sua carreira em outros lugares com mais projeção. E nesse caso, né, a Eagle Holding pode ser interessante para ele. Por isso que o Botafogo seria esse primeiro estágio para ele, para que ele possa alcançar alguma coisa melhor na Europa. Pode ser que o Botafogo seja o primeiro estágio para que ele se transfira daqui a pouco para o Lyon, ou que se transfira até mesmo para o Crystal Palace, que está encaminhando a sua permanência na Premier League, né, na primeira divisão do campeonato inglês. Então, assim, pode ser que o cara ir para o mundo árabe, se esconder lá no mundo árabe, né, resolve a questão financeira dele, mas não resolve a questão desportiva. Então pode ser que o Botafogo ainda tenha uma chance realmente de contar com um jogador como esse, se o Botafogo resolver voltar para a negociação. E aí a gente fica perguntando, pô, mas e grana? Né? Se o Botafogo diz que não tem grana, quando o balanço chegar, a gente vai ver o tamanho do buraco que a gente está, que diz que o balanço do Botafogo, que ainda não é divulgado, que ainda não foi divulgado, quando for divulgado, meus amigos, eu particularmente aqui, pelo fato desses caras estarem escondendo o balanço esse tempo todo, eu não tô com esperança de ver coisa boa saindo desse balanço. Mas isso aqui é só um achismo meu, é só uma opinião minha, tá? Mas assim, vamos raciocinar aqui agora, para a segunda janela, tá? O Botafogo não vai renovar com o Piazon, e o salário do Piazon não é baixo, tá? Alguém aí, em sã consciência, consegue acreditar que o Vitor Sá ainda tenha futuro no Botafogo? Principalmente com o Botafogo trazendo, né, o Diego Hernandes para jogar na esquerda, que chega na segunda janela também, ali para disputar posição com o Luiz Henrique, para disputar posição, às vezes, inclusive, até com o próprio Júnior Santos, que entrou na esquerda, né, entrou pela esquerda no último jogo. Pela direita você tem o próprio Júnior Santos, você tem o próprio Sauer, o próprio Carlos Alberto, o Matias Segovia, o Mati, que entrou legal, né, contra o São Paulo, fez uma participação bem interessante, com muita personalidade. Alguém ainda em sã consciência consegue acreditar que o Vitor Sá possa ser útil para esse elenco do Botafogo, possa brigar por posição? Társilo, particularmente, não acredito mais. É outro jogador também que tem um valor elevado de salário, de vencimentos, e é um jogador que ainda tem mercado. O Botafogo pode, ao não contar mais com jogadores como o Piazon, como o próprio Vitor Sá, né? Se bobear, tem mais jogadores aí na nossa folha que também não devam permanecer. Ao não ter mais esses jogadores, né, no elenco, não seria possível o Botafogo, ao invés de contratar mais 3, 4 jogadores medianos, né, nota 6, 7, não seria o Botafogo, não seria um negócio melhor para o Botafogo pagar um pouco mais e ter jogadores desse quilate? Mas aí fica a pergunta para você: quem você preferiria ver vestindo a camisa do Botafogo na segunda janela, se é que algum desses dois jogadores viria para o Botafogo? Você vai colocar aí a sua preferência nos comentários. Rami Rodrigues
ou Matias Rojas? E por quê, né, que você optaria por um desses dois? Minha preferência, vou dar aqui minha opinião, tá? Matias Rojas, sem pensar duas vezes. Por quê? É um jogador que tem muito mais a entregar no futuro do que já entregou no passado, né? É um jogador que está no auge da forma física, no auge da forma técnica, jogador que é para brigar por posição na seleção do país dele, jogador que tem um futuro. Pode até ser que ele não fique no Botafogo por muito tempo. Pode até ser que ele se transfira para algum dos clubes da Eagle Holding. Pode, é verdade. Mas se ele ficar, sei lá, 1 ano e meio no Botafogo, 2 anos no Botafogo, e dentro desses 2 anos no Botafogo ele conseguir entregar muita coisa pra gente, tá? Eu ficaria muito feliz. Lembrando que Diego Hernandes chega no meio do ano, a gente poderia ter, né, um meio de campo ali, uma disputa, na verdade, pelas posições do meio de campo, muito acirrada, mas muito acirrada mesmo, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa seu like aí então, se você gostou. Se você não gostou também, pode dar o dislike, não tem problema. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo. De novo, considere tornar-se membro da Rádio Botafogo. E não se esqueça, coloca a sua opinião aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Beleza? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço, tchau!